Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que Vera Magalhães, jornalista, ela tem dois pesos e duas medidas quando se trata de Ciro Gomes e também de Lula. Por quê? Uma pequena introdução para quem está aqui entender. Em julho, Isolda Sela, que era vice-governadora lá do estado do Ceará, quando o Camilo sai para disputar o Senado, ela então assume, desejaria continuar e disputar o governo do estado. Ela disputa então lá com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e perde uma eleição interna do PDT. Na ocasião, Vera Magalhães chamou isso de machismo e de misoginia. Mas agora, quando tudo indica que Isolda não será ministra da Educação, como tudo dava certo que seria, aí ela foi bem mais amena para cobrar o Lula. Eu quero mostrar para vocês tudo isso, explicar alguns detalhes do que aconteceu no Ceará. Por isso é importante que vocês fiquem até o final desse vídeo. Mas antes de falar qualquer coisa a mais, eu quero agradecer. Nós estamos aí crescendo bastante aqui no canal, superamos a marca de 100 mil, superamos 101 mil, vamos atrás de 102, 103 e isso vai acontecer se vocês ajudarem. Se você chegou aqui no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, faz parte, é normal, deixa o dislike. Comenta aqui o que você acha disso tudo que eu vou falar e, se puder, espalha, principalmente, mas não só, no estado do Ceará, que é onde aconteceu parte da confusão que eu vou narrar aqui para vocês. E antes de trazer o que a Vera Magalhães escreveu hoje, no dia 18, dia que a Argentina foi campeã da Copa, olha, eu sei que muitos não concordam, mas eu torci pela Argentina. Eu acho que o Messi de fato merece, apesar do que os argentinos falam, às vezes, de nós brasileiros. Eu tento avaliar, a atuação da seleção, e o Messi em especial é um craque, é um gênio do futebol, merecia esse título, assistiu o jogo ali, tenso demais, mas no fim a Argentina campeã e o título volta aqui para a América do Sul, depois do Brasil ter ganhado lá em 2002. Vamos voltar agora aqui, pessoal. No dia 18 de julho de 2022, a Isolda Sela compartilhou no seu Twitter o seguinte: meu partido PDT decidiu hoje, em reunião de diretório, que não terei o direito de concorrer à reeleição. Respeito a decisão. Seguirei firme, com força e coragem, honrando o meu mandato e trabalhando muito pelo nosso Ceará. Sempre com respeito e verdade. A luta continua. Detalhe aqui é que a Isolda, ela era vice do Camilo, assume, então é alguém que ela, pessoalmente ali como cabeça de chapa, digamos assim, nunca tinha disputado uma eleição. E naquelas pesquisas que apareceram até aquele momento, ela estava pior colocada do que Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ficou à frente da capital por 8 anos, aparecia melhor colocado que ela, mas mesmo assim o Roberto Cláudio, detalhe, ele considerado por muitos o melhor prefeito que Fortaleza já teve. E ele também é natural, o desejo, queria disputar as eleições. E aí tinha também o Mauro Filho, deputado federal, mas que desistiu na reta final. Evandro Leitão também desistiu, deputado estadual. E afunilou ali entre os dois. A Isolda então disputou. Não é que ela não teve o direito a concorrer à reeleição, permitido. Foi uma disputa, perdeu, democracia é assim. E aí, não satisfeita, 8 dias depois, decidiu sair do PDT. E assim como Camilo, ela atuou para ajudar Eumano de Freitas, do PT, teve um racha lá, e aí o Eumano venceu a disputa pelo governo do Ceará. O Ciro, na ocasião, alertou que Lula tinha oferecido o ministério para o Camilo, que não seria nada na política, ou talvez nada seria uma palavra muito dura, mas que não chegaria onde chegou se não fosse a família Ferreira Gomes. Na ocasião, Camilo negou, onde se viu, o Ciro falar uma coisa dessa. Agora parece que o Ciro, mais uma vez, tinha razão. Mas voltemos a Vera Magalhães. Na ocasião, ela retuitou esse tweet da Isolda e escreveu o seguinte: misoginia e machismo. Como Ciro vai explicar isso? O próprio ex-governador do PT apoiava a sucessora. Bom, aqui Vera cravou. Uma pessoa disputa uma eleição contra um ex-prefeito de capital, como eu disse, por 8 anos, muito, mas muito bem avaliado, que aparecia melhor do que ela nas pesquisas, que todos sabiam que queria disputar o governo do Ceará, mas que aceitou de boa, falou: opa, tem uma disputa interna, tem mais gente querendo, legal, vamos então fazer o que a democracia interna pede, fazer uma reunião e as pessoas com direito a voto votam e escolhem quem elas querem para representar o PDT nessa disputa. E aí, o Roberto Cláudio venceu.
Mas a Vera Magalhães não quer nem saber. Se uma mulher nessa situação perdeu, aí é misoginia e machismo. E ainda pediu explicações para Ciro Gomes. Ah, mas o próprio ex-governador do PT apoiava. Olha, mas agora olhando faz ainda mais sentido, né? Tudo o que aconteceu no Ceará. Depois vale um outro vídeo, né? Enfim, dos detalhes. Mas aí Vera colocou no seu tweet: a assessoria de Ciro diz que ele não votou e que a direção do diretório se deu por 55-29. A votação lá. Todos sabemos quanto líder tem peso nesse tipo de decisão. Está aqui o lado do candidato. Mantenho minha crítica ao processo. Bom, e Ciro era obrigado a apoiar a Isolda? Né? Desde quando existe essa regra de que um ex-prefeito com as qualidades que Roberto Cláudio tinha não poderia receber o apoio de Ciro Gomes, que nem votou, que nem esteve presente. Ah, mas ele articulou nos bastidores. E se tiver articulado, tem o direito de fazer isso. Né? Enfim, se eles não confiavam na Isolda, né, tudo o que aconteceu depois só reforçou o motivo de desconfiança. E aqui não tem nada contra a pessoa Isolda e até a gestora Isolda, secretária, enfim, uma pessoa que tem todas as qualidades possíveis para ser sim ministra da Educação. O ponto não é esse. O ponto é de sair acusando qualquer coisa de machismo e misoginia. Mas aí o tempo passou, Camilo venceu também a disputa pelo Senado, como eu disse, venceu o governo do estado, e a Isolda apareceu como favorita para o Ministério da Educação. Ela que é uma das responsáveis pela revolução que ocorreu em Sobral, que virou modelo para o Ceará. E hoje é referência nacional. Mas a ideia é colocar como sendo a Isolda, ela a responsável por tudo. Olha, o próprio Ciro, o Cid, vivem dando destaque ao conjunto que foi feito no Ceará, que teve a participação de muitas pessoas e da própria Isolda. Não tira aqui os méritos dela, não. Mas também colocar ela como se fosse, não, é só para o Ministério da Educação que vai resolver. E se colocar nesse Ministério da Educação, mais na economia, se ficar com esse ar liberal que já está tomando conta da transição, né, com Persarida, tudo indica no planejamento, né, com outros nomes já ocupando o próprio Ministério da Fazenda em secretarias importantes, se não der a Isolda, né, os recursos, ou ao Camilo ou a qualquer ministro, recursos necessários para que o Ministério faça o que tem que ser feito, ninguém faz milagre. Mas aí, né, voltando aqui à questão, aos poucos o nome de Isolda foi perdendo força, e o nome mais forte para ocupar esse ministério é qual? O de Camilo Santana. Para não pegar muito mal, estuda-se a possibilidade de desmembrar esse ministério e dar, né, a Isolda o ministério que cuidaria da educação básica. Mas como o Lula está criando um monte de ministério, né, tudo indica que a Isolda ficará, mas também não é certeza, numa secretaria cuidando da educação básica, secretaria esta dentro, né, do guarda-chuva, digamos assim, do Ministério da Educação, que tudo indica será assim comandado por Camilo Santana. Aí isso foi o suficiente para o governo Lula, governo eleito, já ser muito criticado. E Vera, como ela se posicionou antes, acusando o PDT de machismo e misoginia, coisa que eu particularmente discordo, ela foi cobrada para ver, opa, peraí, vai pelo menos manter a sua coerência? E aí, depois de muitos dias em silêncio, já que essa polêmica já ronda aí, né, não só essa semana, mas também a semana anterior, a Vera decidiu falar algo a respeito. E foi lá no seu Twitter e compartilhou uma coluna escrita pela Renata Cafardo do Estadão. E escreveu, né? Então ela compartilhou e escreveu ali algumas reflexões. E vejamos que ela não utiliza a palavra misoginia e machismo mais, né? Com Ciro e o PDT, opa, aí valia a pena usar. Sendo que ela disputou uma eleição, insisto, e aqui não tinha que disputar a eleição, basta o Lula querer. Falar, eu quero a Isolda, pronto, tá resolvido. Eu sei que passa por muitos detalhes, articulações, interesses pessoais, né, interesses de grupos regionais, enfim, mas não tem uma eleição como se teve lá. E aí vamos pro tweet da Vera. Entre uma mulher da área, aliada, e um homem petista, a opção pelo homem petista. Lula perde a chance histórica de ter uma mulher no MEC. A coluna da Renata Cafardo. E aí ela continuou escrevendo. Isolda não é petista, mas ter ficado firme diante do veto do PDT ao seu nome ajudou o PT no Ceará. Bom, ajudou o PT no Ceará mesmo, mas não foi veto. Foi disputa interna. Se a Vera considera isso veto, bom, tem que rever os conceitos de democracia interna, né? Há algum processo natural de um partido, e é lógico que tem grupos que ficam a favor de um, de outro, faz parte. Então, isso aqui é um ponto. Voltemos a Vera Magalhães, que diz que
Isolda virou símbolo nacional. Agora, de novo, é preterida por um homem, um aliado, sendo ela a especialista. Para onde quer que se olhe, o simbolismo disso é péssimo. É velho, é conhecido. Bom, francamente, símbolo nacional eu acho uma palavra muito dura. Eu acho que a Isolda, insisto, tem todas as qualidades possíveis e necessárias para estar à frente do Ministério da Educação. Eu acho que seria um excelente nome. Tem meu apoio, inclusive. Mas daí a dizer que esse episódio no Ceará tornou Isolda um símbolo nacional, bom, isso eu acho que é uma palavra muito dura, porque se você conversar com as pessoas, faz o teste, vai num churrasco, conversa nas ruas, no ponto de ônibus, fala, não, e a Isolda, hein? Isso aqui ficou muito conhecido por parte da população do estado do Ceará, por conta da disputa ter acontecido lá, e fica também, assim, mais evidência para quem acompanha o noticiário político. Símbolo nacional é algo, na minha opinião, posso estar errado, deixa comentário de vocês, algo mais forte que não se enquadra aqui para o caso. Voltemos à Vera. Não ter Isolda e, eventualmente, Simone e Marina no governo é perder uma chance ímpar de compor um governo plural, de fato representativo, com mulheres que entendem de política pública e são respeitadas em sua área. Isso está sendo relegado em nome de antigas lealdades. Bom, não sei por que a surpresa da Vera Magalhães e a surpresa de muitos. Isso aqui é o que o Lula fez a vida inteira, é o que o PT fez a vida inteira. E não é sobre ser mulher, né? Antes alguém vem aqui, o PT é machista. O PT fez isso com homens também. O Ciro já passou por isso, já foi relegado muitas e muitas vezes. Eduardo Suplicy, petista, né? Nunca teve o merecido reconhecimento lá dentro pelo Lula. Teve que, entre aspas, invadir um evento para entregar ali uma cartilha com as suas ideias em relação ao programa Renda Mínima, que o Lula não dava ouvidos, não dava atenção. Como continua não dando, tudo indica aí. Né? Flávio Dino já foi traído lá atrás, porque o PT apoiou uma mulher, Rosiana Sarney, que venceu a disputa contra Flávio Dino no Maranhão. Aí depois o Flávio Dino de novo disputou em 2014, o PT de novo contra Flávio Dino, aí o Flávio Dino foi e venceu contra o PT que estava do outro lado. O Freixo, por exemplo, certamente ficará sem ministério. E eu poderia aqui listar muitos e muitos outros nomes. O Camilo Santana, quando disputou pela primeira vez o governo do Ceará, em 2014, não teve o apoio do Lula, sendo ambos do PT. Por quê? Porque do outro lado tinha quem? O grande companheiro aqui das antigas lealdades, Eunício Oliveira. Eunício, que era sócio da Manchester, empresa que no governo do PT recebeu quase 1 bilhão em contratos da Petrobras sem licitação. Aí quando o Eunício saiu da sociedade da empresa, curiosamente, né, os contratos com a Petrobras foram diminuindo. Né? Muito. William, você está acusando de algo? Não, isso é só dar um Google, isso aqui é uma informação pública. Então isso aqui, como eu disse, faz parte. O Camilo, em 2014, não recebeu sequer um vídeo do Lula pedindo voto para ele. Quem fez de tudo para elegê-lo governador do Ceará foi quem? Cid Gomes, que era governador e apoiou o Camilo, que era seu secretário, Ciro Gomes, e o grupo que não se resumia à família. E aí o Camilo, nesse ano, decidiu pular pro outro barco. Enfim, então a gente está vendo aqui agora, quer dizer que o Camilo não tem as qualidades? Não, é um excelente político, mas ele é acusado, sim, por muitos no Ceará, de traidor. Voltemos à Vera. Começou a criticar. Não existe quarentena para a imprensa apontar erros, ainda mais quando eles certamente custarão caro diante de um país N vezes mais complexo do que o de 2003. Todas as ferramentas estavam à mão para fazer algo amplo, inédito. Bom, e sobre criticar, ok, melhor do que nada, né, Vera? Mas não teve a coerência, porque quando a Isolda disputou e perdeu foi machismo e misoginia, e pediu explicações para o Ciro. Agora ela está sendo relegada em nome de antigas lealdades e não teve aqui os termos machismo e misoginia. Por quê? Medo de ser cancelada por aqueles que te idolatram tanto nas redes sociais, Vera Magalhães? É uma dúvida que eu tenho aqui. Mas eu não quero aqui também avançar em mais detalhes do que avancei sobre o que ocorreu no Ceará. Você pode achar que o Ciro errou ou que o Ciro foi traído, como eu acho que foi. O ponto não é esse. O ponto principal desse vídeo aqui é como existem dois pesos e duas medidas por jornalistas como a Vera Magalhães, e ela é apenas o que eu trago aqui mas critiquei recentemente aqui outros, como, né, o rapaz da Veja lá, o Matheus Leitão. Antes que alguém venha aqui e fale, isso é perseguição sua em relação à Vera, seu machista. Não, fiz vários vídeos criticando o Matheus Leitão, porque ele também se utiliza de dois pesos, duas medidas. E o problema aqui é porque
Muitos desses jornalistas que aí estão são porta-vozes do mercado financeiro, porta-vozes da Faria Lima, e aí se incomodam com Ciro Gomes, que não é um liberal. Ele está chamando o Lula de liberal? Olha, o Lula é difícil até de definir, porque ele vai se adequando de acordo com o interesse do momento, de acordo com o local em que ele está. Então ele é liberal num determinado momento, no mesmo dia, se ele for no outro evento, aí ele é desenvolvimentista. Enfim, então ninguém sabe direito o que ele é, que ele vai se adaptando de acordo com a situação. Mas Ciro Gomes, como tem uma postura firme e clara em relação àquilo que pensa, em relação ao papel do Estado no desenvolvimento do país, ele acaba sendo vítima, né, dos interesses do mercado que tem no jornalismo seus porta-vozes. Simples assim. Bom, pessoal, então é isso. Deixa aqui a opinião de vocês, ela é muito importante pra gente. Quem puder, compartilha esse vídeo para que mais pessoas venham pra cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais.